Você já percebeu como a leitura diária da Palavra de Deus fortalece sua fé e renova seu espírito? Estamos na jornada de ler a Bíblia toda em um ano, e cada dia é uma nova oportunidade para crescer espiritualmente, entender mais os propósitos de Deus e experimentar sua presença. No devocional de hoje, dia 78, 19 de março, estudaremos números 766 a 89, 8 e 9 e 1 a 14, Atos 21 e 22 e Salmo 35, 11 a 18, passagens que falam sobre a consagração ao Senhor, o compromisso do povo de Israel com a aliança divina, a coragem do apóstolo Paulo ao testemunhar sua fé e a confiança no agir de Deus, mesmo diante da injustiça. Antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. E se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alimento espiritual. Hoje, Deus quer falar com você. Continue assistindo e permita que essa leitura fortaleça sua fé e traga direção para a sua vida. Números capítulo 7, 66, 89. Ofertas para a consagração do altar. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Aser, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aíra, filho de Enã e líder da tribo de Naftali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aíra, filho de Enã. Estas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata e 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada prato de prata pesava 1.560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos, foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado, foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano.
Essas foram as ofertas para a consagração do altar, depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os 2 querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação, que fica sobre a arca da aliança. De lá, o Senhor falava com Moisés. Números capítulo 8. A preparação das lâmpadas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim, estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha, da melhor qualidade umedecida, com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas, e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos e com as mãos levantadas, apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim, você separará os levitas do restante dos israelitas e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos, os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim, fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Números capítulo 9, por 1 a 14. A segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês.
siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Atos capítulo 21. Paulo viaja para Jerusalém. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Paulo chega a Jerusalém. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés,
Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Paulo é preso. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: "Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele." Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações, e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda a Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: "Matem-no, matem-no!" Paulo se dirige à multidão. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: "Posso ter uma palavra com o senhor?" Surpreso, o comandante perguntou: "Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos?" "Não", respondeu Paulo. "Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente." O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão, e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Atos capítulo 22. Paulo se defende diante da multidão. "Irmãos e pais", disse Paulo, "ouçam-me enquanto apresento minha defesa." Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" "Quem és tu, Senhor?" perguntei. E a voz respondeu: "Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue." Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: "Que devo fazer, Senhor?" E o Senhor me disse: "Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer."
A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será a testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: Depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: Vá, pois eu o enviarei para longe para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: Fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Paulo revela sua cidadania romana. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, eu sou. Eu também, disse o comandante. E paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: Mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do conselho dos líderes. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Salmo 35, 11 a 18. Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar, zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Estamos encerrando mais um devocional diário na presença de Deus. Cada dia na presença de Deus é um passo para mais perto do seu propósito e da transformação espiritual. Não pare agora. Se hoje essa palavra edificou sua vida, siga firme, pois amanhã há mais um banquete espiritual esperando por você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. Nos vemos amanhã para mais um devocional poderoso.